Olá, já estamos no vídeo de número 65 do nosso seminário Israel Antiga e Moderna. Você está no canal Mais Uma Voz e eu sou o Roberto Matheus da Costa. Para quem ainda não me conhece, não acompanhou os outros vídeos, nós paramos nesse slide e vamos prosseguir a partir daqui para vermos que realmente nada se permitiria opor-se ao novo movimento arquitetado, desenvolvido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja no vídeo a seguir um exemplo em que a Igreja Adventista fez o uso do braço forte do poder civil para executar seus decretos e perseguir os santos. Vamos assistir esse vídeo aqui, onde um pastor da Igreja Adventista foi até preso por se opor então aí às mudanças, realizadas na Igreja Adventista e procurar manter aí os princípios fundamentais que Deus concedeu a essa igreja. Veja no vídeo a seguir um exemplo em que a Igreja Adventista fez o uso do braço forte do poder civil para executar seus decretos e perseguir os santos. A Igreja Adventista nos Estados Unidos mandou prender o pastor Walter McGill por ensinar que Deus não é uma trindade e abraçar a posição antitrinitariana dos fundadores da Igreja, e ensinar que podemos ter vitória total sobre o pecado pelo poder de Deus, e por ver a Igreja unindo com o governo civil para processar e perseguir os adventistas do sétimo dia. Ele criou um grupo de estudos e colocou uma placa na frente confirmando que eles eram adventistas do sétimo dia. Foi processado e preso por isso. Veja, um pastor do oeste do Tennessee foi acusado de roubar o nome de outra igreja e foi preso na Califórnia hoje à noite. Ele se recusa a comer. Obrigado por se juntar a nós. Sou Kelly McAllister. Walter McGill, pastor da Igreja Adventista do sétimo dia, tem sido procurado desde maio por supostamente roubar o nome da Igreja Adventista do sétimo dia hoje à noite, pela primeira vez. Conversamos com sua esposa sobre sua prisão em greve de fome. A repórter Megan Pinkley, do Seven, a Eyewitness News, tem mais detalhes. Os agentes federais prenderam McGill na sexta-feira em uma igreja adventista do sétimo dia na Califórnia, dizendo que ele havia fugido do oeste do Tennessee pouco antes de os mandados serem emitidos em maio. Mas quando falei com o pastor assistente hoje, ele disse que McGill estava planejando realizar uma pequena coletiva de imprensa no domingo, antes de se entregar publicamente. Barbara Eisenberg diz que, embora ela soubesse que seu marido seria preso, não foi fácil, apesar de uma visão que ele recebeu, que foi profetizado por Deus que ele seria preso alguns anos atrás. O pastor Walter McGill, da Igreja Adventista do sétimo dia, foi preso na sexta-feira na Califórnia, por não tirar o nome Adventista do sétimo dia do nome de sua igreja. A igreja de McGill foi processada pela Igreja Adventista em um tribunal federal por violação de marca registrada. De acordo com Lucan Chartier, ele e o pastor McGill estavam viajando pelo país, alertando os membros das igrejas adventistas do sétimo dia sobre o que a igreja está fazendo. Sua última parada foi na Califórnia. Eisenberg diz que seu marido não come e não vai comer atrás das grades. Ela diz que lhe foi dito por Deus para jejuar enquanto estivesse preso. Deus o preservará. Deus tem um plano para que ele seja glorificado. Um porta-voz da Igreja Adventista do sétimo dia diz que eles não querem fechar o ministério do pastor McGill, mas querem que ele cumpra a lei. Não está claro neste momento quanto tempo McGill ficará preso. Observou que a Igreja Adventista registrou o nome Adventista do sétimo dia e que aqueles que forem excluídos não podem colocar em seu grupo uma placa para identificar que eles são Adventistas do sétimo dia. Mas quer a igreja queira, quer não, os fiéis excluídos são verdadeiramente adventistas do sétimo dia. Pastor Walter McGill foi libertado da prisão 30 dias depois. Observe que ele diz: há quanto tempo você ficou jejuando? Eu jejuei 30 dias. Como o Senhor fez o jejum? Não tomei comida sólida durante 30 dias. Eu tomei um pouco de leite sem gordura e usei algumas laranjas para tomar o suco de vez em quando. Eu já ouvi falar
você e os rapazes foram agredidos em algum momento durante o seu período de encarceramento. É verdade? Sim, foi isso que aconteceu. Fui obrigado a limpar o banheiro no dia de sábado, e eu disse a eles que não poderia trabalhar no dia de sábado. E então eles se aproximaram de mim com várias palavras de ódio, como fazia com os presos. E ele me bateu uma vez, e não fazia muito comigo. Então eu tirei meus óculos, e ele me derrubou da minha cama. E para terminar, você passou 30 dias na cadeia, basicamente por causa de uma disputa com outra igreja, sobre o nome. Você concordará agora em mudar o nome da criação adventista do sétimo dia? Ou está disposto a ir para a cadeia e passar mais tempo atrás das grades, por causa de um nome? Bem, para mim não é simplesmente sobre um nome. É sobre a obediência ao Criador, meu Pai no céu. E pretendo obedecer a meu Pai no céu. Porque a Suprema Corte do Céu decidirá meu destino eterno. Os tribunais da Terra somente decidirão meu destino terrestre, por um período temporário. O nome adventista do sétimo dia foi dado por Deus. E só Deus pode mudar esse nome. Eu não posso fazer isso. Além de prender, a igreja adventista, com auxílio do poder civil, destruíram a placa com o nome. E os advogados da igreja adventista também planejam confiscar cartões de visita e seus livros. Porque eles confessam nos livros que são adventistas do sétimo dia. Então, meus amados, é isso que acontece com quem se opõe à empresa que patenteou o nome adventista do sétimo dia, que patenteou aí várias logomarcas identificativas aí deste movimento, e nada se permite opor-se a esse novo movimento. Quem se opuser será aí até preso, privado de sua liberdade, privado de suas atribuições aí mais sagradas, né? Porque está se opondo ao novo movimento criado pela empresa adventista do sétimo dia. Vamos continuar nosso seminário, então, analisando, fazendo mais algumas comparações entre o Israel antigo e o moderno, e depois nós daremos início ao 10º e último passo de rebelião do povo do advento contra Deus, à semelhança do antigo Israel, que se rebelou 10 vezes contra Deus, teve que vaguear no deserto. Veremos então aqui o 10º passo de rebelião do povo do advento, daqui a mais alguns slides. Mas antes vamos, como eu disse, fazer mais algumas comparações entre os dois povos. No slide seguinte, então, nós temos em Isaías 9, 14 a 17, o seguinte texto: Portanto, Jeová, num só dia, exterminará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. O ancião e o homem acatado, esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Os que guiam a este povo o desencaminham. A tradução de João Ferreira de Almeida, vem dizendo: os guias deste povo são enganadores, E os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozijará nos mancebos dele, nem se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda a boca fala loucuras. Com tudo isso não se aplacou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Então nós vemos aqui um quadro lastimável, terrível do antigo Israel, onde os anciãos, os profetas, estavam totalmente distantes de Deus, falando mentiras, desencaminhando o povo, enganando o povo, os líderes estavam enganando o povo, e a situação realmente não estava muito
boa, nada boa. Vamos agora ver com relação ao moderno Israel, se está muito diferente. Membros da igreja que tiveram grande luz e se convenceram, mas confiaram sua salvação ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Pessoas ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, e aqui ela está falando da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Eventos finais, página 142. Essa paginação é da edição de 2012. Aqui nós vemos, meus amados, então, um quadro não muito diferente do antigo Israel, onde o ancião, o homem de respeito, era a cabeça e o profeta que ensinava mentiras era a cauda. Todos eles estavam desencaminhando o povo, os líderes estavam enganando o povo. E aqui, com relação ao moderno Israel, a igreja do Senhor, o santuário do Senhor, né? A igreja de Deus, foi dito que ela foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Ah, meus amados, agora no fim dos tempos, quando os juízos de Deus começarem a cair, a igreja do Senhor, a igreja adventista do sétimo dia, aquela que Deus concedeu grande luz, aquela que Deus instituiu aí anciãos para serem os depositários dos interesses espirituais do povo, que estão traindo o seu depósito, essa igreja será a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Não sabemos o que vai acontecer, mas podemos crer que não será nada bom. Por enquanto, a mão de Deus ainda se faz sentir, a sua misericórdia ainda se faz perceber para com seu povo. Mas dentro em breve, essa misericórdia terá um fim e virá então a punição, os juízos aos rebeldes, aos desobedientes. Vamos ver mais uma comparação entre o antigo Israel e o moderno. Em Isaías 8, 11 a 12, a tradução brasileira, nós lemos assim: porque assim falou comigo Jeová, ou Yahvé, segundo a Bíblia de Jerusalém, né? Com forte pressão de mão, e me admoestou a que eu não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temais aquilo que ele teme, nem o tenhais por temível. Muitos, dentro da organização adventista, estão dizendo que nós que estamos pregando essas mensagens, buscando levar o povo para as veredas antigas, para os princípios fundamentais que Deus concedeu a essa igreja, estão falando que nós estamos conspirando contra a igreja, que nós estamos nos levantando para condenar, para acusar, para criticar a igreja, que nós estamos sendo usados por Satanás, que ele que é o acusador dos irmãos. Mas, amados, vamos ficar atentos, porque aqui foi dito para Isaías, né? Não chameis conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temais aquilo que ele teme, nem o tenhais por temível. As pessoas estão falando muitas coisas, mas nós precisamos estar atentos para saber se realmente tudo isso que eles estão dizendo é de fato um testemunho verdadeiro. Vamos ver com relação ao moderno Israel o que foi dito. Não deve haver transigência com os que anulam a lei de Deus. Não é seguro neles descansar como conselheiros. Olha, nosso testemunho não deve ser menos decidido agora do que anteriormente. Não devemos pôr uma capa em nossa posição real a fim de agradar os grandes homens do mundo. Eles podem desejar que
que nos unamos com eles e lhes aceitemos os planos. Perceba como que a Igreja Adventista ela tem se unido com as outras religiões, aceitado seus planos, mas aqui a mensagem para a nossa igreja foi totalmente contrária a isso, né? Vou ler aqui novamente, olha. Eles podem desejar que nos unamos com eles. Que nos unamos com eles e lhes aceitemos os planos e talvez façam propostas quanto à nossa maneira de agir que deem ao inimigo vantagem sobre nós. Mensagens Escolhidas 2, página 371. Ah, meus amados, o inimigo tem alcançado uma grande vantagem sobre nós como um povo. Porque os líderes, os pastores, os presidentes, eles têm, os presidentes de associações, né? Eles têm se unido com as lideranças de outras religiões, de outras confissões religiosas. E dado assim, então, espaço, dado assim, vantagem para que o inimigo se assenhoreasse sobre nós. Que Deus nos desperte, meus amados, para mudarmos essa situação. Vamos para o próximo slide aqui na nossa lousa eletrônica. Os que estão empregados em qualquer departamento da obra pelo qual o mundo possa ser transformado não devem fazer aliança com os que não conhecem a verdade. O mundo não conhece nem o Pai e nem o Filho. Olha, meus amados, o mundo não conhece. Mas eles não estão aí alardeando, proclamando a respeito de Deus, a respeito de Jesus, mas eles não conhecem. Eles não conhecem verdadeiramente quem é Deus e quem é Jesus, o seu Filho. E nenhum discernimento tem quanto ao caráter de nossa obra, quanto ao que devemos ou não devemos fazer. Devemos obedecer às ordens que vêm do alto. Não devemos ouvir os conselhos dados, nem seguir os planos sugeridos pelos incrédulos. As sugestões feitas pelos que não sabem a obra que Deus está fazendo para este tempo são de molde a enfraquecer o poder dos instrumentos de Deus. Aceitando tais sugestões, será desfeito o conselho de Cristo. E é o que está sendo feito. Os olhos do Senhor estão sobre todo o trabalho, todos os planos, toda a imaginação de cada mente. Ele vê o que está debaixo da superfície das coisas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Não há um ato escuro, não há um plano, uma imaginação do coração, um pensamento da mente, que ele não leia como um livro aberto. Testemunhos para Ministros, página 463. Deus está observando tudo isso, meus amados. O que realmente está por detrás de todos esses movimentos interreligiosos, de todas essas ações aparentemente solidárias, fraternas, realmente o que está motivando tudo isso. E o conselho foi dado claramente para não nos envolvermos, com essas coisas. Em Ezequiel 3, verso 7, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos assim: Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Foi a mensagem que Deus concedeu a Ezequiel. Olha, Ezequiel, a casa de Israel não vai querer te dar ouvidos, não, porque eles não querem ouvir a mim. Eles são um povo de fronte obstinada, duro de coração. Será que a situação mudou, meus amados? Será que o povo do Advento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não está se comportando da mesma forma? Vamos dar uma olhada. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Testemunhos para Ministros, página 223. Não é isso que tem acontecido?
Eu tenho passado por essa experiência. Quando descobrimos essas mudanças que aconteceram na igreja e começamos a estudar as doutrinas originais que Deus concedeu a essa igreja, começamos a ver na Bíblia que realmente essas doutrinas, esses ensinamentos são os corretos, que não existe uma trindade, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, Filho literal. Os pastores então começaram a nos boicotar, falar para os membros da igreja: olha, não ouça aquele povo, não vá nas reuniões que eles convocam, não se prestem a ouvir o que eles estão dizendo. E assim tem acontecido em várias partes do Brasil e do mundo, meus amados. Os pastores estão trabalhando pesadamente para que os membros não nos deem ouvidos. A profecia está se cumprindo claramente. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à advertência. Nós estamos advertindo o que aconteceu com essa igreja, o que o inimigo fez, as mudanças que aconteceram. Estamos advertindo e chamando o povo às veredas antigas, aos princípios fundamentais, originais que foram dados a essa igreja. Estamos advertindo das consequências que será permanecer nessa apostasia, de continuar neste ecumenismo, mas as pessoas não estão dando ouvidos às advertências. O maior número deles não estão dando crédito a essa solene advertência. Estão nos chamando de várias coisas. Aqui na profecia foi falado, né? Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Esse povo está entusiasmado. Está equivocado. Será que Deus ia conceder a verdade para eles e não para nós, os pastores? É a argumentação de muitos. Nós vamos encerrar por aqui, meus amados. No próximo vídeo, o vídeo 66, nós continuamos analisando este importante seminário Israel Antiga e Moderna. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo na plataforma. E se você quiser nos ajudar com a sua oferta, que Deus continue abençoando para que não falte a você. O link do Apoia-se está aí na descrição do vídeo. Nossos contatos também. E você pode nos ajudar segundo as bênçãos que Deus tem oferecido prodigamente a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.